é um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje, estamos chegando no final do ano, então eu trouxe uma pessoa muito querida e que vai falar sobre um tema muito legal, que é investimentos, muito importante. E também, acho que até para me ajudar também, porque realmente não domino muito o tema, eu trouxe também, então, de um lado a Aline Rabelo e de outro Júnior Paura, e nós vamos falar de tecnologia, de TI. Aline, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre como começar o ano novo no Azul, né? Acho que é importante, é uma dica que dá para ajudar todo mundo que está aí. Com certeza, até porque o 13º está chegando. Júnior Paura, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, uma boa tarde. Queria cumprimentar a Aline. Queria também aproveitar a oportunidade, se você permitir, mandar um abraço para o meu amigo Liberato, que está aqui presente. Com certeza. E vamos tentar transmitir algum conhecimento aí, né? Tenho certeza, porque... Aliás, uma perguntinha só antes de começar, porque eu vou começar com a Aline, né? As mulheres, né? É uma questão até de cavalheirismo, né? Claro. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Sim. É verdade que todo analista de sistema, que todo TI é tímido? É tímido, mas eu levo um pouco para o lado de concentração também. Eles são bastante concentrados, né? Que muito boa a resposta! Então vamos lá, vai. Para quem não conhece, a Aline ela é a coordenadora do Investmania. O Investmania é o único site brasileiro que possibilita a interação entre investidores, profissionais especializados e companhias abertas. O site ainda permite aos participantes acompanhar o sobe e desce dos indicadores econômicos e ter acesso a relatórios e análises consistentes. O acesso é gratuito. O Investmania, que foi lançado em janeiro de 2012, ou seja, é algo muito novo ainda no Brasil, já reúne 40 mil investidores cadastrados. Aline, é um prazer. Então vamos começar. Vamos lá. O 13º está aí e segundo dados que você me passou gentilmente, o 13º deverá injetar 143 bilhões de reais na economia brasileira nos próximos 2 meses. Cerca de 82 milhões dos brasileiros serão os beneficiários de 13º. E aí a previsão é que, nossa, que incrível, esse ano nós temos uma indicação de crescimento de quase 10% sobre 2012. Isso. E aí a pergunta, o que a pessoa física deve fazer com esse dinheiro extra que vai entrar? Sair para comprar, pagar as dívidas ou investir? Bom, vamos lá, né? Eu acredito que assim, depende muito do momento que a pessoa está vivendo. Então, se a pessoa está endividada, obviamente que a gente vai indicar, vá quitar suas dívidas urgentemente. Então, se está com um cheque especial, no cheque especial, endividado, rolando dívida no cartão de crédito, ou se tem um financiamento aí que já está há muito tempo, então por que não pegar esse dinheiro para amortizar essa dívida e tentar algum desconto no financiamento? Então a primeira dica, e se você é uma pessoa que está se enquadrando nessa situação, é utilizar esse recurso a mais, né, para saldar essas dívidas e assim a gente tentar começar o ano já com as finanças em ordem. A gente sabe que janeiro, né, Rosana, a gente tem todos os impostos. Todos os impostos, para quem tem filhos tem aí as matrículas, material escolar, então o ano ele já começa pesado. Então é muito importante ter essa consciência para que cada um utilize bem esse recurso a mais, seja o 13º, alguma bonificação concedida pelas empresas, para, primeiro, saldar as dívidas e, em segundo lugar, já se preparar para o começo do ano. Então, o ano já chega pesado, então já tem pelo menos um recurso guardado, seja na poupança mesmo, já esperando essas contas que vão chegar, né? Não dá para fugir disso. Eu escuto muito das pessoas, eu vou aproveitar e vou antecipar o pagamento de carnês, de dívidas. Vale a pena fazer isso em detrimento de um investimento ou não? Vale a pena, tá? Porque quando a gente financia comprou um imóvel ou fez prestações, a gente está pagando por isso. Então, os bancos, eles emprestam esse dinheiro para você, mas você paga uns juros por isso. Então, vale a pena sim você primeiro, né, quitar essa dívida para evitar esses juros que você está pagando para o banco. E aí sim, com essa situação resolvida, a gente passa para os investimentos, que é o quê? O dinheiro trabalhar por você. Então, mas se a pessoa quiser antecipar, sei lá, 5 parcelas que estão a vencer, se o banco não der desconto, então não pague
adiantado, porque aí não vale a pena. Nessa mentalidade não, porque não está tendo diferença financeira, mas por questão de planejamento, eu aconselho sim, tá? Eu até, muitas vezes eu falo isso em outras entrevistas que eu dou, olha, posso parcelar em 10 vezes? Poder você pode, né? Os bancos permitem, mas E você querem, não, né? E querem, né? Mas você não sabe nem como é que vai ser a situação financeira no próximo mês, será que você consegue garantir isso por tanto tempo? Então, para essas compras corriqueiras, é uma situação que eu particularmente evito e não gosto de indicar. Então, se você tem um recurso e é possível fazer essa antecipação, você está se planejando, se precavendo, né, de qualquer imprevisto que possa ocorrer. E aí, obviamente, que uma outra parcela desse 13º você pode sim aproveitar para investir. Então, quanto ali? Normalmente é uma taxa interessante, 30% do seu 13º, então separa isso para os seus investimentos. Obviamente que, primeiro, respeitando a prioridade de pagar as dívidas e se planejar para o ano seguinte. E aí sim, a gente já vai deixar uma parcela para investir, né? Porque isso é importante, é para a sua aposentadoria, é para o seu futuro. Quero viajar ano que vem nas minhas férias porque não consegui me planejar esse ano. E aí sim você começa esse planejamento. Agora, todo mundo fala em poupança, né? As pessoas só pensam em poupança. Essa é a realidade brasileira? Essa é a realidade brasileira. É o investimento, né, mais tradicional no Brasil. E ele bate recordes de captação a cada mês, muitas vezes ficando abaixo da inflação, ou seja, se você deixar o seu dinheiro na poupança, em alguns meses desse ano, esse mês de outubro que fechou ontem foi assim, a inflação foi superior à poupança. O que significa isso? Que a perda do dinheiro, que é essa inflação, que vai corroendo o seu dinheiro, ela foi maior do que se você deixar o dinheiro na poupança e o rendimento que ele te trouxe. Então, vou deixar na poupança, Aline? Você tem que colocar na poupança aquele dinheiro que você pode utilizar para uma emergência, porque você rapidamente consegue resgatar esse recurso, não tem imposto, e aí você paga o seu IPTU, seu IPVA, e poupança é para curto prazo e acúmulo de capital. Então, para quem não tem, só vai pegar os 30% que você falou do 13º. Seria recomendável pegar desses 30% um percentual para pôr na poupança e, eventualmente, com o resto, fazer outros tipos de investimento? Sim, seria possível desta forma, tá? Lembrando que, se você tem pouco capital ainda, é difícil você conseguir encontrar outros investimentos porque você paga taxas de administração. Então, aí, você deixa na poupança até você conseguir acumular um pouquinho de dinheiro e aí você passa para investimentos mais elaborados. Que investimentos? Temos o Tesouro Direto, a LCI, que são letras, né, de crédito imobiliário, que está crescendo muito. Então, quero investir em imóveis, mas eu não tenho 300 mil para comprar um imóvel. Como é que eu faço? Eu posso usar 10 mil reais e investir numa LCI, que é um investimento em imóveis também, mas ele é um pouquinho diferente, não tem imposto de renda, é bem mais prático. E, por fim, as ações, que, né, é meu prato cheio, eu gosto de falar, é o mercado de ações. Não tem jeito, eu vou sempre falar do mercado de ações. Então, antes da gente entrar no mercado de ações, que outro conselho você daria agora para o nosso internauta quando ele pensar em gastar o dinheiro dele, até para o Natal, né? Porque Natal, Réveillon, presentes, a sensação que eu tenho é que o brasileiro entra num consumismo assim monstruoso no Natal, né? Compra o que não precisa, o que nunca vai usar, mas está barato, compra. É uma coisa muito louca. Vai comprar para a mãe, compra para você também. Compra para você, não é? Então, você conhecendo todo o mercado, sabendo os riscos, sabendo o quanto é difícil as pessoas se planejarem e tudo mais, o que você fala para eles na hora de entrar no shopping, né? Porque o pessoal não larga um shoppingzinho. Olha, a primeira consciência que a gente tem que ter é que, assim, o mercado está esperando você se adentrar com o dinheiro na conta para gastar. Então vai ter muita promoção, muito facilitador de pagamento, eles estão ávidos, eles estão loucos para que você gaste. Então, assim, cuidado com as propagandas, cuidado com qualquer tipo de armadilha e evite os parcelamentos. Começa por aí. Aí dicas, né, mais do dia a dia. Não saia com muito dinheiro para gastar porque você vai voltar sem nada, né? Então, pesquise os preços, veja o que você vai... Se a sua família é muito grande, por que não fazer um amigo secreto ao invés de comprar um presente para cada um? Eu sempre falo, né? Eu sou a favor realmente de ter uma qualidade de vida. Então, não é para você guardar todo o seu dinheiro e não sair para um bom restaurante ou coisa do tipo. Eu sou a favor da qualidade de vida, mas tem que se planejar. E agora, no fim do ano, é ter essa consciência. O que eu posso fazer? Vou pesquisar preço, o poder de barganha é do consumidor, então negocie
negocie, peça descontos. Se puder fazer o pagamento à vista, é importante porque aí você consegue negociar esses preços e por aí vai. Evitar parcelamentos, né, exagerados, cartão e cheque especial e cheque e por aí vai. Mas o importante é ter a razão nessa hora, né? Então é se conscientizar do que você vai gastar e colocar limites, né? E se for uma pessoa assim que, como eu, adoro viajar, entendeu? Pode ser para o interior do estado de São Paulo, pode ser para o Nordeste ou até para fora do Brasil. Neste momento, que nós sabemos que o Brasil está vivendo uma crise, está camuflada, está escondida, mas a crise está aí, o que você recomenda? Primeiro lugar, planejamento. Essa é a palavra acho que eu mais falo em onde que eu vou. Planeje-se. Então pesquise os preços nas agências ou então nas companhias aéreas, no hotel que você vai ficar, pesquise, né? Planeje o quanto você vai gastar na viagem. Então nessa época as coisas ficam muito caras. Então se realmente você quer viajar nessa época, não dá para de repente viajar em fora temporada, baixa temporada, não, quero viajar nessa época. Então eu vou fazer pesquisas, verificar se a agência é de confiança e dicas assim, poxa, vou levar meu cartão de crédito, a chance de você voltar das suas férias e ter um rombo na sua conta é muito grande, né? Então, leva o dinheiro e coloque na ponta do papel aquilo que você pretende gastar, porque isso ajuda na hora daquele impulso, né? Você tem que ter a exata noção daquilo que você pode gastar ou não. Então, por isso, tem que colocar no papel. E rapidinho, para quem vai para o exterior, é melhor aquele cartão de débito ou cartão de crédito? Olha, o cartão de crédito tem o IOF, né? E fora que você paga o câmbio, então como a gente está com volatilidade na taxa de câmbio, então foi a 2,50, 2,20, então você pode ter essa alteração de preço. O cartão você fecha o câmbio agora, que está em 2,23, se eu não me engano, a última cotação que eu vi. Então, relativamente é um valor inferior ao que a gente já alcançou nesse ano. Então, eu acredito que compense mais por conta do IOF que do cartão de crédito. Ok. Bom, então agora vamos entrar para as ações, né, Aline? Me fale das novidades do Investmania, como é que é? O Investmania, ele é um site para falar de investimentos. Olha, Aline, eu quero investir, Aline, não sei como começar, ou então eu já invisto, quero buscar mais informações, então tem o Investmania, que é um lugar onde você pode conversar com especialistas, então tem analista, tem pessoal de mercado, de corretora, de banco, ali falando para tirar as dúvidas, mas também o que é muito interessante, tem outros investidores, né? Então, às vezes você não quer perguntar para o analista, não quer perguntar que tem medo da sua pergunta, né? Quem é aquele que levanta a mão na escola para perguntar? E aí você sempre tira dúvida com seu amigo. Então, lá é uma rede social para você falar com as pessoas sobre os seus investimentos e tirar as suas dúvidas sobre os investimentos. No Investmania, cerca de 70% das pessoas que participam gostam do mercado de ações, falam de ações e se aproveitam dessas altas e baixas para investir o seu dinheiro. Né? Então, o que a gente busca com o Investmania? Mostrar para os investidores que existem outras oportunidades que muitas vezes estão fora das blue chips, que são as ações mais conhecidas, que são de empresas de grande porte. Tipo essas que aparecem no jornal que de repente zerou, prejuízo muito grande. Exato. E a Petrobras, Vale, existem empresas de excelente qualidade que são blue chips, mas que talvez de repente esse ano, por conta das commodities, como a gente viu, não está trazendo uma boa valorização. Isso significa que a bolsa está de toda ruim? Não, existem outras oportunidades. Então existem empresas no setor de educação, no setor de tecnologia, algumas no setor de consumo que estão vindo com bons resultados, e aí por que não investir o meu dinheiro? Né? O conceito do mercado de ações é você se tornar sócio desta empresa, então por que não? Então comprar uma ação é comprar parte da empresa. O que é uma ação? Ela é a menor parcela do capital social de uma empresa. Então a empresa está montada, está aí crescendo e tudo mais, precisa de dinheiro para aumentar os investimentos na própria empresa, para melhorar. O que ela faz? Ela vai ao mercado e abre o capital, permitindo que eu e você compremos as ações e assim divide a sociedade. A gente está dividindo a sociedade. Né? Obviamente que são parcelas bem pequenininhas, mas exatamente por isso existem valores acessíveis. Então, eu lembro que quando eu era adolescente eu achava que era impossível, né, a gente entrar na bolsa. Quando eu descobri que uma ação da Petrobras custava na época R$50, eu falei, nossa, é acessível, exatamente. Obviamente que hoje os preços mudaram muito, mas existem excelentes empresas por preços muito acessíveis e dá para você se tornar investidor. E como é que você ganha o dinheiro? Por que eu invisto numa ação? Como é que eu ganho dinheiro? Duas maneiras, tá? Primeiro,
Se a empresa está indo bem, entregando bons resultados, né? Se for uma empresa que está dando lucro e aumentando as suas, por exemplo, uma empresa de consumo que está vendendo bastante, portanto tem receitas maiores a cada trimestre, ela tem um maior lucro. E aí ela pode distribuir esses lucros aos seus acionistas, que são os dividendos. Então, uma primeira maneira de ganhar dinheiro ao investir em ações é você ser rentabilizado com os dividendos, e a segunda maneira é a valorização do preço das ações, né? Então, por isso que tem muitos investidores que compram e vendem, compram na baixa, vendem na alta, e ganham, comprei a 10, vendi a 15, ganhei R$5 por ação. Então, o maior segredo para você comprar ações é escolher a empresa na qual você quer ficar sócio. Exatamente. E seria interessante, ou não, ou eu estou viajando aqui, Aline, uma empresa onde você conheça um pouco do assunto. Então, por exemplo, você entende de TI. Procurar numa empresa de TI, porque de repente você conhece como funciona melhor, ouve no mercado. Sim, você tem que ter a consciência que você está se tornando sócio da empresa. Então, você vai buscar informações sobre a empresa que você investe, você vai buscar saber sobre os seus resultados, perguntar a opinião de investidores, de analistas, porque os analistas, eles são pagos, né? Eles são remunerados pelo mercado, por suas empresas, para buscar informações mais profundas, que muitas vezes fogem do nosso escopo, né? Da nossa capacidade de entendimento daqueles balanços, enfim. E vai te entregar a informação limpa. Olha, pode comprar porque as projeções são essas, tem entregado bons resultados e por aí vai. O momento é esse, tem os que gostam dos gráficos, olha, então com base nos resultados passados a tendência é essa. E aí te ajuda a analisar as informações da empresa para tomar a melhor decisão. A decisão é sempre do investidor, não tem jeito, não dá para transferir essa responsabilidade. Mas nos sites como Investmania, por exemplo, você consegue encontrar pessoas e informações, né? Inclusive as companhias abertas, elas participam do Investmania para tirar dúvidas dos investidores, né? Para te ajudar sempre a tomar a melhor decisão de investimento. E eu estava vendo aqui que vocês têm cursos também? Sim, no Isso é muito legal para o consumidor. E o que é muito bacana é porque quando a gente fala em curso, a gente já pensa, né? 3 horas, né? Hoje o tempo é muito escasso. Então, o que a gente lançou recentemente? Uma área que chama Aprenda Mais, que atinge desde pessoas que ainda estão nas finanças pessoais básicas. A gente tem uma parceria com o MBA 60, então a gente tem ali vídeos do Gustavo Cerbasi, que é referência em finanças pessoais. Então, puxa, quero começar, né? Não sei nem o que eu vou fazer. Ali tem vídeos para te ajudar, vídeos curtos de no máximo 6 minutos. Então, você pode assistir no melhor horário para você, de madrugada, enfim, né? Então, isso que é bacana, porque é tudo online hoje em dia. E também para quem já investe, quer aprimorar o conhecimento, poxa, eu já invisto, mas eu quero aprender agora a fazer gráfico, né? Lá tem cursos para ajudar a cada um a entender um pouco melhor e cuidar do seu próprio dinheiro. Então, né? E como é que você enxerga? Qual é o caminho para que o brasileiro... Porque parece que é uma distorção muito grande do que se investe em ações aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Qual o caminho para que o brasileiro aprenda e confie? Porque eu acho que existe um pânico na sociedade, né? Quando você fala para alguém, vai investir em ações. Não, eu não, né? Então, qual é o caminho que você acha para a gente conseguir fazer com que o brasileiro aprenda a investir mais? Olha, existem 2 responsáveis, né? Primeiro que é o próprio investidor. Tem que buscar informação. Né, tem que buscar aprender, buscar saber o que tem no mercado. Hoje é tudo tão fácil com a internet, né? Você vai falar mais, né? Mas é tudo tão acessível e você não precisa sair da sua casa para investir, né? Mas precisa confiar, porque nós temos problemas com sites complicados, sim, não é, Aline? Precisa saber, não é? Sim, precisa buscar instituições de confiança, que tenham tradição no mercado, né? Que tenha bom histórico, isso sem dúvida. E buscar informação. Então, essa é a primeira responsabilidade. A segunda é de quem participa do mercado. A própria BMF-Bovespa, as instituições financeiras, que tem que assumir esse papel de educador, né? Então, talvez você deve saber mais que eu, mas eu sei que existem alguma legislação para sair sobre inserir educação financeira nas escolas. Sim, né? Mas se não sai do papel, nem a educação como deveria ser, né? Você imagina a educação financeira. É verdade. O Brasil ainda está engatinhando, Aline. Mas são caminhos e quem são os participantes de mercado, que são as instituições financeiras, precisam assumir esse papel e educar a população, porque por muito tempo, principalmente falando de mercado de bolsa, as corretoras, né, que queriam ganhar dinheiro a qualquer custo, saíam fazendo operação
sem ensinar aos seus clientes o que estava sendo feito. Com certeza, com certeza. Então, isso é um comportamento incorreto na minha visão, porque aí a pessoa perde dinheiro, nunca mais volta e para de investir e fica traumatizado, que é esse risco, né, que as pessoas têm medo. Mas existe essa necessidade da corretora, da instituição financeira, ensinar e mostrar o que está sendo feito, quais são os riscos, pegar na mão e ensinar, porque só assim você consegue fazer com que a pessoa saiba aquilo que ela está fazendo, né? Então, você me dá o dado de que nos Estados Unidos mais de 50% da população faz investimento no mercado financeiro e que no Brasil 3%, o que acaba batendo muito com o pessoal de uma renda diferenciada, não é? Agora, minha pergunta a pessoa quer começar, o mercado tem... Porque, sim, na minha área há maus profissionais, na área médica, em todas as áreas nós infelizmente encontramos maus profissionais. Nesta área do mercado financeiro, como é que o consumidor faz para checar? As corretoras têm registro? Como é que isso funciona? Tá. Em primeiro lugar, né, todas as corretoras autorizadas, né, a fazerem negócios, você vai encontrar uma relação delas no site da BMF Bovespa, Ótimo. né? E que a gente brinca que tem o xerife do mercado, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM, ela regula todo o mercado. Então, se você entrar no site da BMF Bovespa, que é regulada pela CVM, você vai encontrar a lista de corretoras e instituições autorizadas a fazerem os investimentos. E aí tem as auditorias, portanto, as corretoras recebem selos, né, de certificação pelo seu comportamento no mercado. E nada melhor do que o boca a boca, né, Rosana? Com certeza. Então, no Invest Money é muito comum a gente ver isso. Poxa, quero investir, o que você acha da corretora? Um monte de gente responde, poxa, já investi, é bacana, o preço é legal, o custo-benefício é bom. E assim você sabe se alguma corretora ou não já fez alguma coisa errada, tá manchada no mercado, tá? Mas hoje em dia a CVM, ela regula muito bem o mercado. Então, fazendo esse caminho que eu disse, que é entrar no site da BMF Bovespa e procurar as corretoras já ajuda bastante. Então, esse é o primeiro caminho. Entre no site. Não, primeiro você vai entrar no Invest Mania, né, vai aprender, vai fazer um curso e depois cheque a corretora com quem você vai fechar negócio, porque já é tão difícil você reservar um dinheiro para poupar, não é? Para começar a investir para um futuro melhor. Então, cheque, porque depois correr atrás, eu como advogada falo, nossa senhora, é muito difícil, não vai ver seu dinheiro. Né? Eu acho que essa é a primeira questão. Agora, até por curiosidade para os nossos internautas, qual é o perfil desses 40 mil investidores que já estão lá no Invest Mania? São jovens? Porque o pessoal mais ligado à internet? Como é que está o público? É bem curioso, viu, Rosana? Porque hoje a faixa etária do público do Invest Mania está entre 25 e 50 anos. Então a gente percebe que não é um público adolescente super jovem, né, por ser uma rede social, é um ambiente muito sério e é um público que tem já capacidade financeira para investir. Então as pessoas elas estão lá para trocar informações sobre investimentos. Inclusive a gente nem permite que fique falando de política, que fique falando sobre outros assuntos, sobre jogo de futebol, não. Essa era a minha pergunta. Há uma fiscalização para que não se avacalhe. Muito legal. Sim, e não só nos assuntos, a gente se certifica das informações que estão sendo colocadas lá dentro. Tem fonte? Ou isso é um boato que você está levantando sobre essa ação dessa empresa? Então, isso é uma moderação, é um cuidado que a gente tem justamente para garantir que a informação que esteja ali dentro seja de confiança, ajude você a tomar decisão e não uma barca furada. Então, tem essa moderação e a gente não permite que seja falado assuntos que não sejam ligados a investimentos. Ok, muito bom, adorei. A gente está acabando com o tema, mas eu ainda passo para a Aline a palavra agora, para ver se ela quer dar mais algum recado. E pensa bem, 13º está aí, para gastar é um tiro, é fácil demais, para se endividar mais ainda. Então acho que a ideia do amigo secreto é muito legal, a ideia de você confraternizar é muito legal. Fuja desses cartazes, liquidação, promoção, porque é tudo um grande engodo para o consumidor, né? Proteja o que é seu, porque não sabemos o dia de amanhã e de repente você pode precisar e aí você vai lembrar, mas por que eu fui comprar aquela porcaria cara para burro, não é? Nunca usei, né? Não é verdade? É verdade. Então assim, cuidado, né? Natal é uma época de Deus, de amor, de solidariedade, de confraternização, não é de consumo.
Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, não é? É verdade, Rosana. E assim, o que eu gosto de falar, né, que se você vai gastar dinheiro, se você quer comprar uma geladeira, né, para as donas de casa ou para os maridos, né, você vai passar algumas semanas, né, pesquisando preço, vendo a mais barato, o que você quer. Agora, quando você vai investir o seu dinheiro, você vai no banco, em 5 segundos você decide onde você vai colocar o dinheiro que vai garantir a sua qualidade de vida lá no futuro, porque quando a gente investe, é para garantir uma aposentadoria, quando a gente já não tiver capacidade de exercer as nossas atividades profissionais, a gente consiga manter a nossa qualidade de vida. Então, você precisa buscar as informações para isso, e o que eu gosto muito de falar, comece o quanto antes, nunca é tarde, dá para começar, exerça a disciplina e planeje-se, isso é o mais importante, faça um bom planejamento, põe no papel quanto ganha, quanto gasta, onde dá para cortar, onde não dá, separe sim uma verba para o seu lazer, isso é super importante, você precisa estar dentro do convívio social, mas lembre-se que você tem um objetivo, seja ele um sonho, uma aposentadoria, uma pós-graduação, a faculdade dos filhos, e você precisa percorrer esse sonho e ir para alcançá-lo. Então essa é a minha dica hoje. Ótimo, até porque os brasileiros estão vivendo mais, né? E aí a aposentadoria oficial, infelizmente, ainda é uma vergonha, mais uma vergonha nacional. Então tem que ter essa complementação, até para ter qualidade de vida. Júnior, antes da gente enfrentar o seu tema, alguma pergunta como consumidor para a Aline? Não. Está satisfeita? Ela explicou tudo, né? Ela explicou muito claro, tudo. muito transparente. Mas... Então eu vou pedir um rápido intervalo e quando voltar vamos enfrentar um tema muito legal também. Action! Essa é a primeira campanha para lançar a Itaipava Light. Então, a primeira coisa que a gente pensou, a gente falou, pô, a gente tem que achar a maneira de comunicar a cerveja light. E a partir daí, depois de muito trabalho, muito brainstorming, muito pensamento, nós chegamos a um conceito bastante interessante, que tem horas que você tem que ser light. Implica que há momentos que você precisa de uma escolha e precisa ser um pouquinho diferenciado da atitude que você normalmente toma em relação a muitas situações que você passa no dia a dia. E para alguns momentos, você precisa ser light. Reunião? Sábado? Claro. A partir desse conceito foram desenvolvidos 2 filmes. São filmes ousados. A gente decidiu por ter filmes realmente impactantes. A produtora que ficou a cargo dessas filmagens é uma produtora argentina chamada Revolution. E o diretor é o Luciano Urbani. Action! O filme do escritório, que a gente está chamando de filme de não, é uma locação, de fato é um escritório. Action! Foi bastante divertido você fazer uma bagunça no escritório, né? Dificilmente a gente pode fazer isso. Para dirigir todas essas cabras que estavam numa ideia bastante diferenciada, provocativa. E é isso que a gente vai mostrar nas nossas campanhas através de uma alegoria, dizendo que tem momentos que é melhor ser light. Muito buena, chicos. Claro, chefe. Olá, então recuperando só uma falha minha até, eu acabei de perguntar para a Aline qual que seria o razoável para você começar a investir no mercado de ações. E ela me respondeu de 3 a 5 mil reais. É isso. Mesmo. Então tá bom. Então agora eu vou passar para o Júnior. Júnior, e aí, só para os nossos internautas, eu fiz questão de fazer um negócio extremamente didático, porque é um tema que não me é muito afeto e que eu tenho muita curiosidade. Então a minha primeira pergunta para o Júnior é, o que é telecomunicações, Júnior? Bom, mais uma vez, boa tarde, internautas. Bom, telecomunicações, né? Telecomunicações, o tele vem do grego, né? E o comunicações vem do... comunicar, vem do latim, né? E eu acho que até para começar legal esse assunto, a gente pode até voltar um pouco, ou até bastante então no tempo. Vai embora. E começar a falar da invenção do telefone, né? A gente... Até há uma divergência aí com relação a quem inventou, mas então, para dar o mérito para os dois, a gente pode falar de Alexander Graham Bell, né?
que por volta de 1837, ele inventou o telefone, né? E temos o Antônio Miucci, que é um italiano, que ele teve um problema lá com a mulher dele, e estava doente, e ela ficava num quarto, e ele precisava ir para um escritório dele, lá um laboratório dele, e aí o que aconteceu? Ele precisava dar uma assistência para a mulher, e aí ele inventou um dispositivo que do quarto que a mulher estava, se comunicava com ele lá no escritório dele, no laboratório dele. Enfim, e aí a gente pode dar o crédito para os dois, porque aí todo mundo fica feliz. Como né? italiana, eu vou puxar pro italiano, né? Meu Paura já é italiano, Então, eu preciso falar disso. Pois bem, em 1887, Dom Pedro, nosso imperador, né, trouxe para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E já há relatos que na época foram instaladas 4.000 linhas, né? Nossa senhora, isso... Para uma elite, né? Sim, com certeza. Para oligarquia. Para oligarquia. E a partir daí, na Europa também já era uma febre, até um dos motivos que o Dom Pedro trouxe, né, o Dom Pedro II. Em 1912 ele já havia mais de 4.000 linhas instaladas também no começo do século passado. No começo do século passado. E o que aconteceu? As empresas começaram a vir, né? As empresas europeias, tem uma sueca, eu não vou ficar citando nomes, né? Uma canadense. E aí começaram a se instalar no Brasil. Em 1950, o governo já começou a olhar isso, né? Falou, pô, e começou a querer organizar porque a qualidade, mesmo funcional, não era tão boa. Então tinha bastante ruído, tinha bastante eco, né? Então, você é jovem, a gente ficava esperando 3 horas uma ligação interurbana daqui para São José dos Campos. Pois é. Isso há pouco tempo, estou longe ainda desses anos 50. Ok. E aí o governo, 10 anos depois, já resolveu lançar uma empresa, né? E criou a Embratel. E a partir daí? Monopólio. Já houve, na verdade, eles já estavam com esse olhar. Sim. Né? E aí eles resolveram criar a Embratel, mas eles perceberam que a maior dificuldade daquela época era a comunicação com outros estados, porque se regionalizou as comunicações, né? Então não havia comunicação para um outro estado, para cidades distantes. Então ele falou, olha, Embratel, eu quero que você primeiramente coloque faça essa rede funcionar a longa distância. Né? E aí eles colocaram a Embratel com esse foco. Em 1970, já realmente o monopólio chegou, no auge da ditadura, né? Eles resolveram criar a Telebrás. E a Telebrás, ela veio também, além do monopólio, né, que realmente foi colocado, chamou e falou, pessoal, agora é comigo aqui, né? E aí eles começaram a ver que eles precisavam levar isso para o povo também, mesmo o governo da ditadura já tinha essa preocupação, né? E levaram isso para o povão. Em 1980, o Brasil já passava por um processo, já estavam querendo, né, sair da ditadura, enfim, e saiu. Em 1990 houve a privatização, e aí houve a abertura do capital externo, e aí mudou-se o cenário das telecomunicações. Você também, acho que não é dessa época, mas houve momentos nessas décadas que você falou, 80, 90, que um telefone custava mais caro que um carro. Sim, é até interessante falar que nessa época aí da ditadura, um telefone custava por volta de $10.000. E o custo e o tempo para ser instalado, isso ficava na fila esperando. Ficava na fila, e etc. Então, realmente foi caro já, foi demorado. E assim, não era bom, funcionava, mas né, comparado aos dias de hoje bem melhor. Mas enfim, E aí chegamos em hoje. Chegamos em hoje, né? Hoje a gente não consegue imaginar sem essas comunicações à distância, né? Como é que você vai falar assistir uma Copa do Mundo no Japão, né? Imagina.
como que seria a Copa do Mundo no Japão? Pois bem, fazer um telefonema para um ente querido. E aí, o que houve? A gente precisou levar isso para um teto de evolução onde fosse distribuído para todos nós, né? Então, para a população mais carente. Então, em 1990, o governo se preocupou realmente em fazer isso. Então, abriu, foram feitos vários investimentos e a qualidade melhorou bastante, né? E também houve uma preocupação com a convergência das tecnologias, porque nós temos aqui a rádio, né, que faz parte da comunicação, nós temos a televisão, nós temos hoje a internet, que inclusive esse canal, né, exatamente, sendo transmitido pela internet. Pois bem, então a telecomunicações, ela é nada mais que a espinha dorsal dessa infraestrutura de internet, né? Porque por ela vão os meios e onde chega o sinal, a voz, o vídeo, em todo o planeta, né? Até fora, inclusive, né? Exatamente. Agora, e para tudo isso sem eletricidade não tem jeito, né? É verdade. Cabe falar, né, um pouco de eletricidade. O que é eletricidade, né? A eletricidade, na verdade, vou dar um pouco de conceito, que às vezes pode até se tornar meio chato, mas eu só vou dar uma passada muito rápida. Sim, passando. Usando aquele modelo atômico, né, que nós conhecemos na escola, que é nos apresentado, né, onde tem um núcleo e aí o elétron fica em torno do núcleo, né. O que acontece? Quando há uma diferença no átomo de elétrons, se um átomo está carregado positivamente e o outro negativamente, o elétron, que está carregado positivamente, com mais carga, tende a passar para onde está negativamente. Essa migração, essa transferência, dá-se o nome de corrente elétrica, né? E a corrente elétrica é a base aí da eletricidade, né? Então tem outras propriedades, tem a tensão, enfim. Mas e nós temos também que lembrar como é que funciona, né? Como é que é gerada essa eletricidade. Hoje nós temos a energia eólica, né? As hidroelétricas, a atômica, que é muito polêmica, né, inclusive. Então, nós temos como ser gerado dessa forma. Inclusive, há outras formas de gerar também. O avião, quando ele está voando, ele provoca um atrito com o ar, né? E esse atrito, ele também ele causa eletricidade. Então, por exemplo, se o avião não tivesse como, ao tocar no chão, descarregasse aquela eletricidade contida nele, possivelmente quando nós tocássemos nele, nós levaríamos um choque. Um grande choque, né? Então hoje o avião é feito os pneus são feitos de um material que ele conduz a eletricidade, né? Então, basicamente, a eletricidade é isso. É a transferência de elétron de um átomo para o outro. Tá. E também acho que cabe até falar também de um componente que é muito usado, né, nas telecomunicações, que é o silício, né? Há vários, né? Mas ele é considerado um elemento semicondutor, né? Que inclusive ele está na tabela periódica, né? Nossa, lá, né? Quem gosta de química deve adorar isso, né? Ele é considerado um material semicondutor e o que acontece? Ele é muito utilizado nas telecomunicações e também na informática, né? Porque vamos imaginar um caroço de feijão, né? E aí os cientistas fazendo vários testes, né, descobriu que por ele ser um material semicondutor, uma hora ele deixa passar a corrente elétrica, aquele elétron que sai de um átomo para o outro, ele deixa passar, e outra hora não. Isso dependendo de alguns estados que ele se encontra, dependendo de uma coisa chamada diferença de potencial, né? Que é justamente a carga positiva e negativa do elétron, do átomo. Então, o que acontece? Quando você aplica uma tensão na base de um silício, imagina que você tem um caroço de feijão, você colocou uma perninha, vamos chamar de terminal, né? Tá, para ficar mais bonitinho. Tá. Você coloca um terminal e aplica uma tensão elétrica, uma força elétrica, uma diferença de potencial nele. Eles observaram que uma hora ele, na outra ponta do terminal, uma hora ele deixa passar e outra não. Aí falou, pô, legal isso, né? O que a gente pode fazer mais? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar duas perninhas, né, 2 terminais, e vamos uma hora aplicar uma tensão, né, uma carga elétrica numa perna, e na outra não. Mas para isso, vamos manipular quimicamente esse componente, né?
porque ele é abundante no nosso planeta. Abundante e barato, né? Tá. Não é diferente do ouro, né? E eles observaram que eles tinham o controle da saída lá. Então, eles poderiam controlar, uma hora tinha corrente elétrica na saída, a outra não. Com isso, eles conseguiram fazer nascer o bit, o famoso bit, né? Que também é um conjunto de 8 que forma um byte. Certo. Que é uma linguagem que os computadores já usam, né? Sim, sim. E aí, não contente, né? Eles falaram, pô, vamos mexer mais um pouco. Aí eles pegaram esse componente, aí fizeram esse transistor, que é o nome técnico que se dá para ele. Quando você coloca 2 perninhas num terminal, e na outra tem uma saída só, e fizeram um microprocessador. Pegaram, colocaram vários transistores, né? Que na verdade com base no silício, né? E cada saída, cada terminalzinho, eles têm uma saída, tem 1 ou 0. E aí a telecomunicações usa muito isso, né? Na verdade é a alma deles, né? E aí a partir daí já começaram, né, a ser feitos testes para transmissão de dados usando essa tecnologia de computador, né? Então, mas aí você colocou assim, que nós temos então telecomunicações, temos a eletricidade, temos o silício. Tudo isso é o que se fala de TI? Na verdade, nós utilizamos isso, né? Porque TI, na verdade, há vários conceitos de TI, ainda não está bem definido isso. Mas TI, na verdade, você consegue conceituar ele como você produz, agrupa, transmite informações, entendeu? E aí, só que você consegue manipular essas informações para um objetivo comum, um objetivo que você quer. Bom ou não, né? É bom ou não, né? Aí você consegue fazer, e aí TI, na verdade, é o pessoal que programa, que se preocupa com o computador, que desenvolve mesmo. Tem a parte do TI que também é responsável por cuidar do hardware. Enfim, basicamente TI é isso. Tá. E internet, então, como é que você define? Bom, internet é um conceito muito simples de definir, né? É a rede mundial de computadores, né? A rede mundial. Hoje, normalmente o usuário comum, ele tem uma camada superficial, ele enxerga uma camada superficial da internet. Porém, a internet você pode até associar com um oceano, por exemplo, que para você descer lá para o fundo, você vai encontrar muito mais coisas, mas ele é muito mais perigoso, né? Porque você fica mais vulnerável a isso, entendeu? Você fica vulnerável a ataques, né? Você fica vulnerável, hoje os órgãos competentes aí, eles estão de olho nesse fundo, porque não é todo mundo que vai lá, tá, entendeu? São pessoas que têm algum fim que às vezes não é lícito. Mais ou menos o que a gente está lendo nos jornais sobre essa invasão de privacidade que os Estados Unidos estão praticando diariamente, não só contra o Brasil, ontem deu que foi contra o Papa, esse é o fundo? Também. E não sei, eu acho que até cabe falar um pouco de segurança, né? Dar uma passada rápida. Que, na verdade, a segurança na internet, hoje, você tem que, na verdade, tentar mitigar os riscos, né? Porque você fica muito vulnerável a muitas coisas, né? Porque tem pessoas que já não tem mais o que fazer na internet e ficam programando, desenvolvendo vírus, desenvolvendo várias tentativas de tentar tirar algum proveito ou só para prejudicar alguém. Então, você tende hoje no mercado tem um profissional que só trabalha com isso. Ele vai vir aqui, ele vai falar horas e horas de segurança, né? Então, mas na verdade não tem que ter como você se proteger. Tem como você mitigar isso, tentar deixar ele o mínimo possível. Através de um técnico que vai lá, põe antivírus, etc, etc. E tomar cuidado também com o que passa, né? Eu acho que tem muito a ver, né? Exatamente. Até o ambiente que o seu computador fica, né? Se ele é seguro, se você fecha a porta quando ele sai. Isso tudo envolve segurança, né? Banda larga. O que é banda larga, Júlia? Banda larga.
Banda larga é o seguinte, na telefonia, o que acontece? A voz humana, ela é transmitida em onda. A gente produz uma onda sonora, que ela é convertida para sinais elétricos, né? Tem um processo lá no aparelho telefônico que converte a onda em sinais elétricos. Esses sinais, eles trafegam em cima desses elétrons que vai de um ponto ao outro, né? Através de uma coisa chamada frequência, né? Então, ele é transmitido numa frequência, e essa frequência ela vai de 300 Hz a 3.400. Então, a voz humana, ela trafega ali, codificada, né? Em sinais elétricos, que na outra ponta ela é decodificada. Porém, essa voz, ela trafega nesse... Só que tem uma outra faixa de frequência que fica ociosa lá, né? Até por segurança, vai de 5.000 em diante. É onde a gente consegue reservar um espaço para transmitir dados, voz, vídeo, que é a própria banda larga dita. Então, a banda larga, ela é transmitida, ela é formada por uma faixa de frequência onde a voz humana passa e passa também esses dados. Além da voz humana. Além da voz humana. Certo. Eu queria te perguntar outra coisa. Na telefonia comum, no telefone fixo da nossa casa, né? Isso. O sistema, qual a diferença desse sistema que vai de uma casinha para uma central, da central para uma casinha, não é isso? Essa tecnologia de telefone, hoje nós já temos outras, né? Mas essa telefonia convencional, como é que funciona, né? A voz humana, que eu expliquei, ela vai em ondas, é codificada em sinais elétricos e tal. Então, na sua casa, a gente chama, né, um terminal, um endpoint, enfim. E aí, quando você tira o telefone do gancho, quando você tira o telefone do gancho, esse telefone está conectado por um parzinho, né, que é o que chega na sua casa, vai até a central pública, que é uma central que fica normalmente no bairro, né, fica próxima à residência da pessoa. E aí, dessa central, vai para uma central maior, que é uma central trânsito local, e dali ela está conectada no mundo, né, porque aí já entra aquele conceito de rede. Então, mas a diferença para o celular é que não tem tanto caminho a ser percorrido. Num linguajar mais vulgar, seria mais ou menos isso? Na verdade, é assim, o parzinho que sai da sua casa, ele vai direto lá para a central, né? No celular é o seguinte, nós temos uma estação rádio base, uma Herb, né? Que esse conceito de celular vem justamente por quê? Porque essa Herb, ela contempla uma região, né, geográfica, uma quilometragem ali que ela atende. Quando você passa dessa região, possivelmente já tem outra Herb, ou senão ele perde o sinal. Então, eles chamam daquela região perimetral que se estende o sinal da Herb de célula. Então, aí vem o nome celular. Tá. E só complementando, né? Essa Herb, ela é conectada na central pública também, porque aí então, é uma base de dados única, né? Tá. Agora, você tinha falado lá fora, e nosso tempo está esgotando. Servidor VoIP, você falou que é a grande novidade do momento nessa área. Exatamente, porque, na verdade, o servidor VoIP, ele usa um conceito de CTI, né? Que é a integração entre computador e telefone, né? Ele, na verdade, é a fusão das telecomunicações com a TI. Por quê? Porque você precisa programar, você precisa desenvolver um código, um algoritmo, para com que manipule esses bits, que a telefonia convencional é convertida em bits para o VoIP, e ele põe isso numa rede de dados, entendeu? E aí você consegue transmitir isso com mais qualidade e com mais recursos, digamos. Minha última pergunta para você, Júnior. Qual é o futuro disso tudo que está posto aí, né? Lembrando que quando meus filhos eram pequenos, passavam um fax, eles falavam, mas mãe, como é que é isso? As letrinhas saem andando e vai sair do outro lado, né? Porque é um mundo ainda a ser desvendado. Na verdade, né, é uma coisa assim, tem até um escritor chamado John Locke,
que ele é um filósofo inglês, que me parece, e ele é um filósofo empírico. E ele fala o seguinte, que a cabeça do ser humano é um papel em branco, né? Então, com essa fusão das telecomunicações com TI, você pode desenvolver qualquer coisa. E com a demanda de banda larga, que cada dia está maior, então é difícil fazer uma projeção. Mas uma coisa que é muito clara é a convergência das tecnologias, né? Então, por exemplo, hoje você tem TV a cabo, você tem telefone, você tem internet, tudo numa coisa só. Ok. Nosso tempo está esgotando. Eu vou querer que depois a Aline volte para falar de tipos de ações, né, Aline? Porque é um outro começo de mundo. Sim. Foi um prazer recebê-la aqui, Aline. Eu que agradeço e um bom final de semana a todos. Júnior, muito bom, muito bom. É um tema para mim, confesso, árido, mas a gente começa a entender um pouco como tudo funciona. Até para poder perder o medo e começar a enfrentar mesmo, não é verdade? Prazer recebê-lo aqui, Júnior. Muito obrigado e tudo de bom. Sucesso também. A nós. Aos internautas, apesar de tudo isso, cuidado para fazer transações pela internet, documente-se, guarde arquivo, imprima, porque o Brasil ainda não regulamentou toda essa matéria em termos de prova. Então, melhor prevenir, tá? Pode pagar pela internet, comprar pela internet, mas imprima tudo, o contrato, o comprovante, porque se tiver que reclamar, você está com a prova. Bom final de semana, aproveitem, divirtam-se e até semana que vem.